Alô, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma super live de Papo com a Rô. E hoje a gente vai falar sobre foco, como manter foco, estratégias para que a gente permaneça mais focada, mais obstinada naquilo que a gente se propõe a fazer. Que coisa boa! Você que não me conhece, eu sou Rô Monet, estrategista em transformação de vidas e também mentora de negócios. Muito bem-vinda, Rafa. Boa noite. Deixa eu colocar o nome aqui da nossa live de hoje para a galera que está entrando saber do que se trata. Mantenha o foco. Terra à vista. Terra à vista, terra a prazo. O negócio é a gente se manter ligado. Vamos lá, tá fixado o comentário. Oi, Mi, bem-vinda, querida. Boa noite. Tudo bem? Que bom vocês aqui, minha gente. Coisa boa. Então, hoje eu vou falar de uma coisa que é um desafio, né, para muitas pessoas, que é a questão de simplesmente manter o foco. Manter o foco, manter a atenção e a energia para poder se realizar, né? Para poder concretizar tudo aquilo que a gente deseja na vida. Sobretudo a gente que vive numa maratona, né? Mulheres totalmente multipotenciais, multitalentosas, e a gente acaba abrindo várias vertentes, né? E com isso, muitas vezes, a gente começa a fazer determinados tipos de tarefa, começa a fazer uma série de coisas interessantes e, quando vai ver, não concluiu. Com tudo pelo meio do caminho, né? Bem-vinda, Marcelinha e Djara. Oi, Cleusi, boa noite, querida. Obrigada, Mi, queridona. Então, gente, um dos maiores desafios é a gente conseguir manter o tal do foco, né? A gente vive uma vida muito corrida, muito atribulada, fazendo sempre muita coisa ao mesmo tempo, né? São muitas tarefas e você acaba tendo que chutar e sair correndo, atravessar o campo para conseguir agarrar a bola, né? Antes de entrar no gol do outro lado. Essa é a grande realidade, a maior parte das mulheres hoje em dia, mulheres ativas, proativas, mulheres que estão o tempo inteiro dividindo tarefas. E eu já ouvi de algumas pessoas, alguns alunos, virem trazer para mim esse desafio que se tem muitas vezes, né? De abrir muitas portas, de começar a fazer algumas coisas, de simplesmente não conseguir finalizar, né? Então a gente começa a fazer, começa a executar, mas acaba que fica pelo meio do caminho. É como se você simplesmente se desconectasse daquilo que você se propõe a fazer, e com isso você acaba distraindo a sua atenção, né? E não conseguindo dar continuidade ou levar adiante algum projeto que você se propôs a fazer, o que você começou a fazer. E eu queria ouvir vocês também, queria saber como é que é isso para vocês, né? Se vocês passam por esse tipo de desafio, ou se para vocês é tranquilo começar uma tarefa e chegar até o final. Coloca para mim aí no chatzinho para eu poder ter uma noção como é que é isso para vocês que estão aqui comigo, né? Se vocês conseguem começar, se levam adiante, ou se para pelo meio do caminho, fica por isso mesmo, né? E tá tudo certo. Ou se realmente consegue dar aquela né, potencializada e conseguir decolar. Quero aproveitar a oportunidade, né? Se você conhece pessoas que se interessem, que tenham necessidade de ouvir sobre esse tema da aula de hoje, né? Então vamos convidar pessoas, pegar essa setinha, essa flechinha aí
e disparar no coração, né, e na mente das pessoas que a gente reconhece que vai ser útil para elas também estar se beneficiando com essa aula, com esse conteúdo de hoje, tá bom? Bem-vinda, Irma, Cris, coisa boa! E aí, galera, como é que é isso para vocês? Vocês têm dificuldade com foco, em manter a atenção? Como é que é isso? Quem tem dificuldade com foco, coloca aí para mim. Oi, boa noite, querida. Coisa boa. Quem tem dificuldade com foco? Quem é tranquila com foco? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, uma experiência minha, né? Existem várias coisas que acabam... Peraí, gente, eu vou ligar aqui um pouco, porque eu fechei a janela por causa do ruído, mas tá ficando calor, então eu preciso ligar aqui o ventilador, senão eu fico rapidamente incomodada. E não dá pra fazer live assim, né? Incomodada. Então, retomando, eu sou pisciana, não sei se tem alguém de peixes aí. E o pisciano, ele é totalmente meio, né, pé nas nuvens, assim. A gente tem um pouquinho de desconexão com esse plano aqui, né? O pisciano, ele é muito intenso, é muito do sentir. E com isso a gente acaba entrando em órbita algumas vezes, né? Muitas vezes, na verdade. Mas o meu ascendente é leão, que é a minha salvação. Então, a energia do leão me traz de volta para a terra. E aí eu consigo dar uma equilibrada nisso. Mas dependendo do momento que eu esteja na minha vida, isso é extremamente desafiador. Porque o pisciano é muito criativo, então tem potencial criativo muito grande. E com isso, a cabeça fica borbulhante, né? Porque são muitas ideias e você não consegue dar vazão daquilo, muitos pensamentos atravessando o tempo todo, e aí você começa uma coisa aqui, daqui a pouco vem outro pensamento, outra ideia, você acha mais legal e você muda para aquilo outro ali, e daqui a pouco vem, e aí você vai pulando daqui para lá, e acaba que fica com uma dificuldade enorme de conseguir fechar ciclos, né? Então, pra gente que trabalha assim, né, que empreende ou que tem um trabalho, uma profissão mais liberal ou um trabalho mais autônomo, é algo totalmente desafiador, principalmente quando depende exclusivamente de você, né, do seu centramento, do seu foco, né, quando depende do seu objetivo. E aí você tem todo um mundo lá fora que te distrai. Esse é o maior desafio. Porque o tempo inteiro você é levado para fora de você. O tempo inteiro a gente vive num mundo que tem 1001 distrações, né? A mídia, agora são as próprias mídias sociais também, que acabam que quando você vê, já levou uma boa parte do seu tempo, uma boa parte do seu dia, e com isso sua produtividade vai lá pro pé e o foco então nem se fala. Eu muitas vezes, eu me pego, sabe? Eu preciso fazer isso. E aí começa a vir pensamento no meio do caminho. E quando eu vejo, eu já tô fazendo uma outra coisa. Que não tem nada a ver com aquilo que eu tinha me proposto a fazer inicialmente. Mas como eu comecei a desenvolver, né, estratégias para eu me policiar e me pegar fazendo isso e rapidamente voltar para o eixo, para mim eu acho até graça, que eu falo, gente do céu, olha a volta que eu dei, né, quando eu poderia ter pego apenas uma estrada reta. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente possa se auto-observar, né, e identificar na gente, no nosso comportamento, fazer essa autoavaliação de quando a gente consegue manter foco, quando a gente não consegue, e quando a gente não consegue, por quê? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui, vamos lá. Olha, a Cleusi colocou, sempre levo adiante, mas é muito desafiador em circunstância do tempo e prioridades, ok? A Mita dizendo, às vezes me vejo fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que ocorre de algo ficar para trás.
Eu conheço bastante isso, viu, Bia? É incrível. Se for algo que interessa mesmo, volta ao foco. Ok. Vamos lá. A Cris está dizendo, eu preciso manter o foco no que começo a fazer. A Mi está dizendo que é muito ela. Pois é, exatamente, gente. E esse é um grande desafio, né? Então, com isso, a gente acaba não aproveitando, não conseguindo fazer uma gestão do nosso tempo. Olha como é que tudo está interligado. Absolutamente nada é uma coisa só. Absolutamente nada é estanque. Essa é a beleza do olhar holístico. Essa é a beleza do olhar sistêmico nas nossas vidas, né? Então, quando a gente começa a entender como a gente funciona, né? Quando a gente começa a entender os nossos padrões de comportamento, isso a gente faz quando a gente está se conhecendo, né? Fica muito mais fácil da gente conseguir desenvolver estratégias que não seja tomar remédio. Óbvio, a menos que você tenha um desvio que seja algo totalmente congênito, né? Mas se não é, não tem por que você ficar tomando remédio e uma série de outras coisas, sabe? O que a gente precisa aprender é a lidar com isso. E olha como é que o tom da minha voz mudou, porque eu fico realmente preocupada. Eu já atendi pessoas que tomam Rivotril, que tomam uma série de coisas, acabam pegando dependência, sabe? Dependência porque é droga, gente. É droga, é uma droga lícita e é uma droga, né? Então acaba pegando dependência química dessas substâncias. É uma droga que é uma droga permitida pelo governo, chancelada, mas a droga faz mal para o teu organismo, te vicia da mesma forma. E é incrível como apenas com uma coisa chamada autoconhecimento, com esse mergulho dentro de você, você é capaz de desenvolver uma série de estratégias e conseguir lidar, primeiro, compreender melhor. Então, quando você se compreende melhor, você não se vê, com necessidade de estar se comparando com as pessoas do entorno. Porque você sabe quem é você. Você sabe quais são as suas potencialidades. Você sabe quais são os seus medos, os seus sonhos, as suas dores. E você simplesmente respeita isso. Você simplesmente valoriza isso. Você reconhece que você é você e o outro é o outro. E tudo bem. Porque cada um tem um ponto de partida na vida. Cada um tem um aprendizado, uma missão. Cada um tem uma lição. Cada um tem um propósito. E cada ser humano é único. Então, quando a gente se pega, muitas vezes, se comparando a pessoas, isso mina a nossa autoestima. Faz a gente se sentir mal, se sentir frustrado, fracassado muitas vezes. Sensações essas que são totalmente desprezíveis, né? Porque, e desnecessárias, porque simplesmente aquela pessoa é aquela pessoa e ela opera no mundo daquela forma. E você é você, com todas as suas complexidades e com todas as suas simplicidades também, né? É perfeita da forma que é. Então, quando a gente começa a criar padrões de comportamento, os padrões são uma escravidão para a mente. Os padrões, essa ditadura, essas doutrinações são um grande problema para a mente. Porque você começa simplesmente a se cobrar absurdamente, né? E com isso você começa a cada vez se sentir pior, mais inseguro. Você começa a se sentir mais inconsciente, porque cada vez mais você sabe menos como lidar com você. E aí pronto, aí a porta aberta para uma série de doenças de cunho psicossomático. Então, por isso é tão essencial a gente, primeiro, antes de tudo, mergulhar dentro da gente, buscar o autoconhecimento.
Porque quando você faz isso, você vai descobrindo minas de ouro dentro de você, diamantes, jazidas enormes, que estavam totalmente inconscientes. Ou embaixo do tapete, porque muitas vezes o sistema, a sociedade não valoriza. Então a gente pega e não coloca luz, não coloca energia, a gente não coloca foco naquilo que poderia colocar. E com isso a gente deixa de criar e deixa de viver uma vida extraordinária para uma única pessoa, para você. E aí a gente vai viver uma vida muitas vezes que é um padrão de vida definido pela sociedade e que não te atende, que não te apraz, que não te faz feliz, que não te valoriza. Será que vale a pena viver assim? O que vocês acham? Será que vale a pena? Olha, a Cris está dizendo que precisa aprender a se manter centrada, sem se distrair. Exatamente, tem muitas técnicas para isso, para descobrir o que mina a sua atenção. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, gente, eu queria saber de vocês que estão aqui presentes, hoje, como é que está sendo a vida de vocês? Vocês conseguem se comprometer e concluir? Vocês conseguem dar um start e começar aquilo que vocês se propõem a fazer? Vocês conseguem levar isso que vocês se propõem a fazer até o fim? Vocês mudam de decisão no meio do caminho? Como é que é? Coloca aí pra mim, por favor. Coloca aí pra mim. Quem tem dificuldade, quem não tem, quem leva numa boa. A gente vive num ritmo tão louco, tão intenso, e são tantas as distrações, e são distrações criadas propositadamente, né? Justamente para que você se mantenha nessa desconexão, que você simplesmente, muitas vezes, olha, eu já conversei com gente, é uma coisa assim impressionante, de virar para mim e falar assim, Rô, se hoje eu não vivesse do jeito que eu vivo, fazendo as coisas que eu faço, eu absolutamente não saberia o que eu gostaria de ser, qual a profissão que eu gostaria de ter, como eu gostaria de viver. Porque eu nunca me imaginei tendo uma vida diferente. Gente, isso é terrível. É terrível porque simplesmente você leva uma vida sem sonhos. Você leva uma vida totalmente voltada para fora, para o mundo lá fora, ao invés de estar aí dentro de você, se conhecendo, se explorando, conhecendo e tomando posse desse grande universo que tem aí dentro, oculto, e que é único, pessoal, intransferível e particularmente seu. De absolutamente mais ninguém. A correria é fato, mas dá para conciliar os afazeres. Legal, Mio. Legal. Quem é que usa estratégia aqui? Começa alguma coisa e aí tem que ficar usando algum tipo de artifício para conseguir levar adiante. Como é que é isso para vocês? Eu vou contar para vocês uma história de uma cliente que eu tive. Ela, desde nova, ela simplesmente ouvia muito da família dela que ela era muito burra. Que ela era burra, que ela não gostava de estudar, que ela era muito desligada, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi começando a se entender, quando se tornou mulher, adulta, ela foi começando a se entender, foi buscando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e aí simplesmente ela descobriu que de burra ela não tinha, nunca teve absolutamente nada. Ela apenas não tinha interesse por aquilo que ela era obrigada a fazer na infância. Ela não tinha interesse por experienciar aquelas histórias que as pessoas achavam que era o melhor para ela. E esse é um grande problema, porque muitas vezes pai e mãe, até mesmo de uma forma inconsciente, amorosa, né, acha que sabe muito o que é bom para o filho. E será que sabe mesmo?
Então, a gente precisa entender que cada um de nós é um grande mistério, sabe? E é um mistério a ser explorado única e exclusivamente por cada uma de nós. Porque se a gente não faz isso, absolutamente ninguém vai fazer. As pessoas vão conduzir da forma que elas acham que devem. Só que elas são elas, você é você. Elas têm determinados tipos de necessidade. Elas têm as suas capacidades que são totalmente diferentes. É um universo paralelo ao seu. Não é a mesma coisa. E aí eu gosto muito de dar aquele exemplo antigo, né? Os dedos das mãos não são iguais, e de fato não são. Então não dá para eu poder conduzir uma vida dentro de um pacote, numa caixinha, colocar 10 pessoas ali e achar que todo mundo tem que chegar, cruzar a mesma faixa de chegada em determinado tempo. Porque existem N variáveis que vão contribuir para você chegar e N variáveis que vão contribuir para você não chegar. E aí, como é que a gente vai saber, né? Como eu consigo chegar? Como eu não consigo chegar? Será que eu estou indo para onde eu deveria ir? Será que a minha vida hoje está da forma que eu quero que esteja? Será que eu vivo hoje a plenitude e o máximo da minha potência? Será? Ou será que eu estou vivendo uma vida que alguém sonhou para mim? Será que eu estou tendo uma profissão, vivendo uma realidade, uma profissão que alguém desejou para mim? E aí eu estou aqui honrando meu pai e minha mãe, eu estou aqui fazendo isso para ter atenção, para ter aprovação, para ser bem vista, para ser benquista, para ser aceita. Olha que loucura. E com isso vai passando o tempo, que é um bem totalmente esgotável e que a gente não se dá conta que a cada dia que passa é um dia a menos nessa terra que a gente tem para fazer o que veio fazer aqui. Será que a gente está pronto para poder conseguir mergulhar fundo nessa magnitude? Ou será que a gente vai ficar ali no rasinho, achando que minha vida hoje é dessa forma por causa de fulano, de Beltrano? Tem uma frase que diz assim, não importa, né, o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com essa situação? Com a sua vida hoje, da forma que está? Quais são as decisões que você vai tomar? Qual é o desenho? Quais são as cores? Quais são as canetinhas que você vai pegar para colorir o grande livro da sua vida? Qual é a história que você vai se contar? É isso que a gente precisa parar para entender, para pensar, para refletir, porque senão a gente fica vivendo uma vida completamente vazia, oca. E aí nesse espaço dessa vida vazia, nesse espaço dessa vida oca, absolutamente não cabe mais nada. Absolutamente não. Nesse espaço a gente vive no piloto automático. E piloto automático tem foco? Não, eu tô ali como máquina, trabalhando em série. Alguém tá me dizendo o que eu preciso fazer, eu vou ali e executo. Eu não tô usando o máximo de mim, nem minha potencialidade inata. Michele está dizendo que faz sentido, nós somos do tamanho dos nossos sonhos, exatamente. Gente, se a gente tivesse noção da quantidade de energia que a gente despende para poder viver a vida do jeito que a gente não quer, se a gente tivesse noção do quanto a gente mesmo coloca a tralha no nosso caminho para atrapalhar a nossa vitória, o nosso avanço, o nosso fluir pela vida, nossa senhora, a gente ia cair dura.
Sabe aquela história, o inimigo é aquele cara do espelho? É exatamente. Seu maior inimigo é aquela mulher lá do espelho. Vai lá ver quem é. Quem já viu? Quem aqui já viu essa mulher do espelho? É duro, né? Ouvir isso. Sobretudo quando é cômodo e a gente está na zona de conforto de ouvir as pessoas falarem assim: ah, mas a minha vida tá assim por causa de fulano, eu não tô realizada por causa de Beltrano, eu não tô vivendo ainda a minha potencialidade por causa de Cicrano, e vai. E arruma gente para culpar. Acontece que se você simplesmente não puxar para você essa responsabilidade, vai ficar muito difícil, porque muitas vezes, gente, a falta de foco, como essa experiência que eu te falei dessa minha cliente, ela vem na sua vida, não é porque você tem problema assim assado, porque você é burro, isso, aquilo, outro. Se você não tem nenhum tipo de doença que foi clinicamente comprovada, será que você está no lugar que você quer estar? Será que você gosta do que você está fazendo? A gente precisa se perguntar isso. Porque se eu não curto o que eu faço, se eu não curto as pessoas, se eu não estou no lugar que eu gostaria de estar, eu vou ter foco em quê? Em nada. E eu falo isso para vocês de cadeira, porque alguns anos antes de eu sair do funcionalismo público, eu já não queria mais de jeito nenhum estar ali. Para mim era uma tormenta ir trabalhar, sabe? E não por causa das pessoas, eu deixo isso muito claro, porque eu conheci pessoas incríveis ali, né? Mas é porque eu não me via mais naquele contexto. Não era o meu lugar mais no mundo. Não era ali que eu queria estar, não era ali que eu tinha que estar. E aí, simplesmente, o que começou a acontecer? Ah, você vai trabalhar porque eu tenho que estar ali, né? Eu preciso ganhar aquele salário no final do mês, então eu tô ali de corpo físico, porque a mente sabe Deus onde está, em qualquer outro lugar. E aí dá-lhe trabalho de sair errado, relatório de sair errado, porque você está fazendo aquilo automática e mecanicamente, mas a tua mente, ela está em outro espaço. E entenda que isso não é nenhum tipo de desvio neurológico, comportamental, cognitivo, seja lá o que for. Então, vamos lá, primeiro passo para você começar a trazer, a centrar-se e trabalhar o teu foco. Você está fazendo realmente o que você quer fazer? Você realmente gosta disso que você está se propondo a fazer? Ou você está fazendo para cumprir tabela, para ficar bonitinho na foto para alguém, né? Ou você está fazendo isso porque é importante para algum familiar, para marido, filho, esposa, enfim, pai, mãe ou quem os represente? O que te leva a estar nesse lugar? Isso é importante a gente pensar, a gente parar e pensar, para a gente conseguir puxar essa energia do foco, trazer essa energia de volta. Será que eu estou vivendo uma vida que é a vida que eu realmente quero viver? Ou será que eu estou vivendo uma vida que é um pesadelo para mim, porque é a vida dos sonhos para alguém que está do lado? Então, a autorreflexão é essencial, sempre. Você precisa se questionar e sentir e encarar, sobretudo desejar encarar a resposta, porque ela vem. Perguntas movem o mundo. Se você fizer perguntas, a resposta vai chegar para você. Você não tem nem dúvida disso. Ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, mas ela vai chegar. E aí que é o grande lance. Será que eu realmente estou vivendo o meu melhor? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu quero fazer? Ou eu estou só cumprindo tabela?
Será que eu estou vivendo uma vida que que é importante para mim? Qual é o grau de importância que eu coloco para essa ação, para essa tarefa? A gente precisa aprender a validar. Depois, a gente precisa começar a criar o hábito de criar objetivos na vida, metas claras. A gente precisa começar a se questionar por quê, para quê, quando. Senão você fica no meio da manada, repetindo padrões de comportamento que todo mundo tem, porque todo mundo é assim. Eu faço porque todo mundo faz. Não é curioso? O funcionalismo público tinha muito disso. Mas por que isso aqui é feito dessa forma? Ah, não sei, não pergunta. Quando eu entrei aqui já me ensinaram desse jeito. Então você faz assim, tá? É desse jeito. Ou seja, nenhum tipo de critério. É linha de produção. Ah, eu peguei daqui, me ensinaram para fazer dessa forma, eu pego e faço dessa forma, igual robô, eu passo adiante dessa forma e não questiona, e vai passando, vai passando, vai passando. Como é que você vai ter foco assim? Então, para você poder manter o foco, primeiro você precisa saber onde você quer chegar. Qual é o objetivo disso que você está se propondo a fazer? Qual é o objetivo desse curso, desse trabalho, desse projeto, desse curso, enfim, do que for, do seu negócio, da sua profissão? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo com isso? É trazer à luz da consciência. Qual é o meu objetivo? Então, defina objetivos. Depois que você definir objetivos, você vai traçar metas. Aí você vem lá da frente para trás, traçando metas. Criando estratégias. Criando procedimentos, criando passo a passo. Quais são as ações que eu preciso executar para chegar onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? E aí, gente, a gente tem que ter uma competência chamada clareza e assertividade. Porque, por exemplo, quando você tem ou você conecta-se com isso, você começa a ter muito mais sensação, uma visão muito mais ampla de onde você quer chegar e como você vai chegar lá. E aí, com isso, naturalmente, você começa a ficar mais criterioso com o que você vai fazer, se aquilo é importante, se é prioritário para você, se é essencial, vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, ou não, ou se é distração para tua mente. Ou se você simplesmente está ali no auto-engano ou na resistência, ou se você está mudando a rota. Então, você quer ter foco? Comece a definir objetivos muito claros para você. Defina esses objetivos. Depois que definir os objetivos, defina prazos para alcançá-los. Ah, Rô, mas aí o objetivo não depende só de mim, né? Depende de N variáveis. Ok. Mas você precisa definir prazo, estimativas, absolutamente nada detalhado em pedra. Não é porque você falou aquilo que tem que ser exatamente aquilo. Você pode simplesmente, no meio do caminho, recalcular como um GPS, criar uma outra rota. Vai depender muito. Agora, para isso você precisa simplesmente ter objetivos claros, saber onde você quer chegar. Seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, relacionamento interpessoal, seja em casamento, seja, sabe, com o que for, qualquer tipo de projeto. Estabeleça onde você quer chegar e em quanto tempo você vai chegar lá.
Isso precisa estar claro também. Entende? Em quanto tempo eu consigo chegar lá? Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso que eu estou me propondo a fazer? E aí, naturalmente, quando você está totalmente focada, que você sabe onde você quer chegar, você já sabe quais são os passos que você tem que dar para chegar lá onde você quer chegar, você simplesmente começa a ficar mais seletivo. Ah, poxa vida. Você começa a se questionar da seguinte forma. Vamos supor. Final de semana eu preciso acordar às 5 da manhã de sábado para poder pegar o carro e viajar para a região dos lagos, um exemplo. Bom, eu vou sair sexta-feira à noite, vou beber, vou chegar em casa tal hora, cansada, para as 5 da manhã estar de pé. E aí você naturalmente tem mais clareza e começa a eliminar. Porque aí, das duas, uma, ou eu vou mexer no horário da viagem e no dia, ou eu simplesmente vou eliminar. E para isso eu preciso saber qual é o grau de importância disso para mim. Qual é o grau de importância para eu poder sair às 5 horas da manhã para viajar e qual é o grau de importância para eu poder ir para a farra na sexta-feira à noite. A gente tem que ter esse discernimento. Agora não dá épocas de pandemia, né? Mas vamos supor que não fosse épocas de pandemia. A gente ia ficar com aquele dilema enorme no coração. Como é que ia ser? Percebe? Então é essencial definir onde você quer chegar. Comece a criar esse hábito de definir metas. Vamos ver. A Mi está dizendo que é necessário termos clareza de onde estamos para ter o direcionamento para onde. Isso aí, queremos chegar. Perfeito, é isso aí. Isso aí. E aí, quando a gente fala no onde estamos, Mi, pegando um ganchinho aí na sua fala, é exatamente isso, né? Quando a gente fala em onde estamos, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente só consegue fazer isso se a gente realmente tiver muito afim de quebrar padrões, sabe? Padrões de comportamento. Se a gente tiver muito afim de realmente mudar a nossa realidade, porque isso é uma baita de uma saída da zona de conforto, gente. É uma baita de uma saída da zona de conforto. E sair da zona de conforto, como o nome diz, é totalmente o quê? Desconfortável. É por isso que tanta gente foge dela. É extremamente desconfortável. É extremamente desconfortável você abrir mão daquele lugar que você já conhece, das pessoas que você se relaciona, enfim, daquela vidinha cotidiana, arroz com feijão que você tem e que muitas vezes você está acostumado e já vive ela no piloto automático. E aí quando você começa a quebrar esses vícios, começa a quebrar essa cadeia, aí sim é o momento em que você começa a se reinventar. É o momento que você começa a se redescobrir. E eu vou dizer para vocês que é extremamente engrandecedor. É essa sensação. Sabe? Virei adulto. É exatamente essa sensação. E aí eu preciso ter a clareza de olhar para minha vida, independente se ela tá boa ou se tá uma merda, e falar assim, não tá do jeito que eu quero, eu não tô nem de longe perto de onde eu quero chegar, mas eu sei que eu tenho plena e total condição de chegar lá. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, se é possível a uma pessoa, é possível ao mundo, à humanidade. Ah, mas fulano consegue por causa disso. Cada um tem os seus desafios a serem superados.
Quantas vezes a gente vê pessoas aí nascerem em famílias abastadas e que não necessariamente se transformaram em homens e mulheres muito bem-sucedidos. Então, não é o seu ponto de partida que vai definir o seu sucesso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Cabala ensina que eles chamam de pão da vergonha. Quando a pessoa recebe muito, recebe de mão beijada, recebe sem fazer esforço, recebe sem fazer por merecer, e é exatamente essa palavra. É chamado de pão da vergonha. E as pessoas que recebem o pão da vergonha, elas absolutamente não conseguem simplesmente conviver com aquele ciclo de pessoas, com aquela situação, porque ela começa a se achar tão incapaz, porque ela mesma não está arregaçando as manguinhas dela e caindo dentro da realidade dela para transformar a própria vida. Olha que coisa incrível isso. E aí, se você quer ajudar, uma grande forma, gente, de ajudar as pessoas de verdade é não dar pão da vergonha a elas. Não desempodere as pessoas. Não faça pelas pessoas. Porque se você acaba fazendo pelas pessoas, primeiro, elas não vão valorizar você. Elas vão querer se afastar de você porque elas não vão ver possibilidade delas simplesmente expressarem os talentos delas, expressarem as potencialidades dela, se desafiar. É isso que a gente precisa. Porque o desafio, ele jorra uma adrenalina danada no sangue, é gostoso. Sabe? Se desafiar. E manter o foco, manter o norte, onde eu quero chegar. De que forma eu vou chegar até lá? Quais são os passos que eu preciso dar? Quem são os parceiros com quem eu posso contar nessa trajetória? Quem são as pessoas que podem me inspirar, que já fizeram essa travessia desse mar vermelho e que podem ajudar-me no meu processo, na minha travessia? Quando eu saí do funcionalismo público, eu fui muito buscada por colegas de lá. Pessoas que chegavam para mim e falavam: Rô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquilo ali. Rô, me ajuda. O que você fez? Eu quero sair de lá. Muitas pessoas, não foram uma nem duas, não. E até hoje continuam me procurando. Interessante, né? E funcionários públicos também de outras empresas. Outras autarquias também. Então, é exatamente isso que a gente precisa ter em mente. Quem são as pessoas que eu posso contar? Quem são as pessoas que podem me conduzir nessa travessia, nessa caminhada? Quem são essas pessoas que podem me inspirar no meu processo? Quem são essas pessoas que podem me apoiar na minha construção? E aí, meninas, é buscar parceiros para te ajudar na sua trajetória. Não tem como ser diferente. Não tem como. Sabe, linhos de correntes? É isso, nós vamos formando uma gigantesca corrente com vários elos fortes que ninguém solta a mão de ninguém. A menos que a pessoa queira ou não queira dar a mão. Também é a escolha de cada um, né? Nem todo mundo vai ser líder, infelizmente. Nem todo mundo vai ter uma vida extraordinária. Nem todo mundo vai chegar ao topo da montanha. É possível a todos? É. Mas o esforço requerido para que você faça isso e o foco que você precisa ter para poder chegar lá, porque vem os tropeços. Vem as instabilidades, vem as autossabotagens, vem as sabotagens externas do mundo, das pessoas. Vem a gente também tacando areia. É óbvio que vem mil coisas.
E aí eu preciso manter realmente o meu foco, e para isso eu preciso realmente descobrir se é importante para mim. Chegar onde eu quero chegar, fazer o que eu quero fazer. Porque se for importante, mulheres, a gente se agiganta. A gente vira Transformer. Não tem pra ninguém. Absolutamente não tem pra ninguém. Olha, a Mi tá falando aqui. Aquelas que têm perfil de comportamento igual o seu, com a mesma determinação que a nossa. É isso aí, minha linda. Oi, Marinei, querida. Bem-vinda. Bem-vinda, Laila. Então, é exatamente esse o ponto, sabe? A gente precisa buscar pessoas para nos apoiar. E a gente precisa desenvolver muita clareza. E aí a gente começa naturalmente a abrir mão. Abrir mão, a gente começa a reconhecer. Só que aí, galera, muita coisa muda no meio do caminho, tá? Ao longo da trajetória, pessoas ficarão pelo meio do caminho. Amizades se desfazerão. Porque você vai mudar. Você vai mudar o seu comportamento. Pessoas focadas abrem mãos daquilo que elas sabem que é supérfluo, daquilo que elas sabem que não vai contribuir para o crescimento, para o avanço, para a elevação dela, de consciência, para o autoconhecimento. Então, aquela patotinha que estava sempre ali, no barzinho tomando cerveja, que é bom pra caramba, né? Muitas vezes, aquela galera que só era amiga na hora de fazer isso, quando você começar a dizer que não vai mais, que não tá afim, que tá em outra vibe, que tá focada, que quer construir outra coisa, essa galera vai, ó, dar pinote, todo mundo. Você tá pronto para lidar com isso? Tá pronto para perder? Agora, na mesma proporção que você está perdendo de um lado, você está ganhando de outro lado. Você ganha em satisfação pessoal, você ganha em autonomia, você ganha em poder pessoal, você ganha em propósito de vida, em plenitude, em realização pessoal. Você ganha pessoas que são amigos de jornada, que tem a mesma vibe que você, o mesmo olhar que você, que estão na mesma frequência que você, vibrando na mesma sintonia. E é tão gostoso, é por isso que eu amo tanto trabalhos em grupo. É por isso que eu adoro fazer trabalhos em grupo. Esse meu treinamento que eu vou lançar vai ser uma mentoria em grupo. Então, eu adoro, porque o poder do grupo, gente, a força do grupo, as conexões que você faz, as amizades, os apoios, nossa, isso é ímpar. Absolutamente não tem preço. Não tem preço que pague. Porque você está ali com pessoas que muitas vezes você não conhece, mas que estão unidas pelo mesmo propósito que você. Pelo mesmo, eu não sei se alguém já experimentou isso, sabe? Mas é muito diferente, porque as coisas começam a fluir com maior leveza na vida, com muita naturalidade, com muita facilidade. Alegria e glória. Por quê? Porque estão todos na mesma frequência, todos remando para o mesmo horizonte, para a mesma direção. Todos, cada um é um conjunto de pessoas que estão unidas, focadas, cada um no seu objetivo, mas a frequência, a vibe, a energia da intenção da mudança, da virada de chave é gigantesca. E nós somos energia, então você vai junto, você vai no flow. Ok, amores, perguntas. Quem quer fazer pergunta, isso faz sentido para você ou não faz? Conta para mim. Quem tem perguntinhas, coloca aí, por favor.
Quem tem? Mi, Marinei, Laila, Cleusi. Oi, Scarlett, nem vi ela entrando. Cris, Dani, Clésio, Deia. Opa. Elvira. Quem tem? Coloca aí pra mim. Ó, a Cleusi tá falando: nossa, Rô, amo o trabalho em grupo, mas ultimamente ando muito frustrada com este aspecto. Então, meu bem, e aí é interessante, você trouxe essa questão, né, Cleusi? Porque assim, a gente precisa entender que o trabalho em grupo, tem o trabalho em grupo e tem o trabalho em equipe. São situações diferentes, né? Quando a gente está fazendo um trabalho em equipe, cada pessoa tem que fazer o seu papel. Senão, o bolo desanda, né? Quando a gente está fazendo um trabalho em grupo, nós estamos juntas, unidas, mas cada uma está fazendo seu trabalho pessoal. Então, precisa entender aqui o que é que você está falando. Se você estiver falando de trabalho em equipe, talvez você esteja frustrada porque tem alguém que não esteja cumprindo com o combinado e com isso o resultado acaba desandando, aí tem que ser feito um alinhamento, né? Tem que ser feito um alinhamento com o líder, porque toda a equipe precisa de um líder. Se não tem líder, aí fica um bolo doido, né? Porque, enfim, precisa de alguém ali para fazer, para coordenar, para supervisionar se cada um está fazendo, executando a sua tarefa direitinho, né? E até mesmo para poder fazer essas avaliações, dar esses feedbacks ao longo. Se for algo que é individual, né, que você está em grupo, mas é a caminhada construída de cada um tem um ritmo, né, de verdade. Então, nós partimos juntos de um ponto, nós temos um prazo, temos uma estrada, né, para caminhar, e aí cada um vai no seu ritmo, mas o ideal é que todos andem ali na mesma frequência. Porque senão vai cada um para um lado, um faz de um jeito, outro faz de outro, e aí como é que fica? Só que quando você está num trabalho de grupo, quem vai estar colhendo aquilo é a própria pessoa, né? Entende? Se você está num trabalho de equipe, aí se um não faz, sobrecarrega os demais. Ou então deixa a equipe capenga. Precisa entender um pouquinho, tá? Ó, a Mi tá falando, faz sentido, graças a Deus tenho esta visão. Sim, ótimo. Oi, Marcinha. Boa noite. Então, meninas, é isso. Vamos manter o foco, porque tem terra à vista. O mar balança, balança, balança. Mantenha-se firme, dá enjoo, dá náuseas, dá ânsia de vômito, dá vontade de descer, dá vontade de voltar. Sabe? Dá vontade de voltar para o ponto de partida, né? Mas mantenha o foco. Por isso que nessas horas, quando isso tudo acontece, se a gente não tem o foco, se você não tem aqui a clareza, o discernimento de onde você quer chegar, se aquilo é importante para você, né? Se você não tem uma estratégia para poder chegar lá onde você quer, fica muito difícil. Você precisa saber se você quer realmente isso. Ou se é algo que alguém quer que você queira. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente acha que é a gente que quer, mas não. É uma vontade de alguém do entorno, de algum familiar que a gente queira aquilo, a gente acaba assumindo aquilo como verdade, mas quando você para olhar e para pensar, muitas vezes nem faz sentido para você. Então, realmente, a gente precisa estar o tempo inteiro sabendo qual é o norte, né? Definindo os objetivos e com essa clareza. Por nada, Cleusi, meu bem, estamos super juntas. Ok, amores, mais dúvidas, meninas? Perguntas, coloquem aí.
Se não tiverem, amanhã às 7h07 estaremos juntas meditando na frequência 707, meditações intuitivas guiadas aqui no perfil às 7 da manhã. Ok? Amanhã é o quinto dia. Eu falo ok aqui, o meu o meu celular acata e abre aqui para eu poder falar alguma coisa. Muito interessante. Então, amores, é isso. Estaremos juntas. Então, se você tem vontade de meditar de forma bem diferente, intuitiva, inovadora, leve, vem que vai ser lindo, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, por ter vocês aqui comigo, pela troca. E amanhã estamos juntas para o nosso quinto dia da meditação da abundância. Semana que vem a gente entra na prosperidade. Aí é só alegria. Beijo enorme para vocês. Uma ótima noite. Beijo.